Salut todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Minha Vida na França. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alina e hoje o vídeo será sobre pronúncia da língua francesa. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu te convido a assistir outros vídeos que eu já fiz aqui e também se inscreva no meu canal, ativa o sininho, curta e comenta bastante aqui para que a gente forme uma comunidade bem interessante. Eu desejo um feliz ano novo para todo mundo. Eu não sei ainda se esse é o meu primeiro ou segundo vídeo, aí eu tô planejando um vídeo de café da manhã com o meu marido para começar bem o ano de 2021, então não sei ainda se esse aqui vai ser o primeiro ou o segundo vídeo, então eu já desejo um ótimo ano para todo mundo que está assistindo aqui. Espero que esse ano seja bem melhor do que foi 2020, um ano mais leve aí, sem muito... um ano mais livre, mais harmonioso para todo mundo. Acho que não tem forma melhor de começar a pronúncia francesa, algumas poucas dicas do francês que eu quero passar hoje para vocês, que não seja com a palavra bom dia. Lembrando, eu moro aqui na França há mais ou menos 2 anos e meio, eu nasci em São Paulo, mas moro aqui na França há mais ou menos 2 anos e meio, e foi fácil aprender o idioma? Não, não foi fácil, e na verdade eu não sou fluente, eu aprendo todos os dias. Então, essas dicas que eu passo para vocês hoje é para ajudar quem aí curte o idioma, quem tá aprendendo, quem gostaria de relembrar algumas palavrinhas. Então, vamos lá. Bom dia, né? Bom dia em francês, acho que todo mundo conhece, é bonjour, bonjour. Eu já ouvi muita gente pronunciando bonjour. E não é necessariamente errado, porque todos nós temos sotaque, eu tenho sotaque também, mas eu acredito que quando nós vamos aprender uma nova língua, é bem interessante que a gente tente ao máximo se esforçar realmente para falar o mais natural possível. Então, a pronúncia correta da palavra é bonjour, bonjour, bonjour. O R é bem puxadinho, realmente. Então, essa é a pronúncia aí correta. Se você tá na rua, se você tá em algum local e já passou do meio-dia, é muito comum que você vá falar bonjour da mesma forma. Mas se você quiser entrar um pouquinho mais aí no francês correto, você também pode dizer bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, se eu for traduzir no português literal, seria bom depois do meio-dia. A gente não vai traduzir, mas ao pé da letra seria exatamente isso, então seria uma boa tarde, né? Então, bon après-midi, bon après-midi. Mesma coisa se dá com o bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir é o boa noite, né? O famoso boa noite. E também puxa, sempre dá essa puxadinha aí no R. Quando a gente tá no final da tarde, no início da noite, aqui é muito comum que também você escute bonne soirée, bonne soirée, soirée. Então aí tem o R realmente bem puxadinho. Eu adoro, mas no começo foi bem difícil para que eu conseguisse dar esse realmente, dar essa puxada no R forte aí e sem ficar muito forçado, sabe? Então eu tô falando aqui para vocês, também tem o meu sotaque, tá, gente? Mas quando a gente fala numa frase aí num contexto, fica mais natural. Então, para um fim de tarde, começo de noite, é comum que a gente fale bonne soirée, bonne soirée. E aí, para finalizar uma noite, estritamente quando você já vai dormir, realmente, quando é fim de noite mesmo, ou mesmo madrugada, tá? Aqui não existe o termo madrugada, então, tarde realmente da noite, ou quando você vai dormir, quando você vai realmente se deitar ali, se recolher, é bonne nuit, bonne nuit. Noite, né, no bonne nuit, boa noite, tem T, mas a gente não pronuncia, é mudo realmente, então fica bonne nuit. Chegou aqui no hotel, acabou de sair do aeroporto, ou tá passeando, ou veio para morar e quer tomar o famoso café da manhã francês. A primeira coisa que você tem que pedir é sobre o petit déjeuner, petit déjeuner. A gente não fala petit ou petit, não sei exatamente o que pode sair por aí, mas o correto da palavra do E sem acento, nesse caso ele é E, então o som ele é mais puxadinho pro E, aí ficaria petit déjeuner,
petit déjeuner. Tem o R no final do déjeuner, mas a gente não fala déjeuner, qualquer coisa nesse sentido. É petit déjeuner. Essa é a pronúncia mais correta do termo café da manhã. Esse aqui eu tenho certeza que muita gente ama, eu amo, que é o croissant. Croissant, não é croissant ou croissant, o termo correto é realmente croissant. Croissant. Esse é o famoso pão aí meia-lua que a gente ama tanto. Eu adoro croissant au beurre, maravilhoso. Também bem comum nas padarias francesas, nas boulangeries francesas e no café da manhã e na vida em geral aqui do país é o pão au chocolat. Pão de pão, tá? Então é pão au chocolat, chocolat. Mais uma vez, tem a letra T, mas a gente não pronuncia, então fica pão au chocolat. Acho que mais ao sul da França, tem algumas regiões ali, Bordeaux, não sei exatamente, mas tem algumas regiões específicas da França que fala também chocolatine, chocolatina. Mas eu não tenho esse hábito de falar chocolatine, chocolatino, alguma coisa nesse sentido. Então, para mim aqui é pão au chocolat, pão au chocolat. Lembrando que petit déjeuner, no português literal, na tradução, aí ficaria pequeno almoço. Déjeuner é almoço em francês. Então, petit, pequeno, petit déjeuner, pequeno almoço. Outra comida que é muito solicitada por todos os turistas, por todas as pessoas que vêm aqui, que vêm a Paris, que vêm aqui na França, no geral, é o crêpe. Crêpe. Não é crepe, não é crepe, como a gente... Bom, se a gente for falar no português, é crepe. Né? O nosso famoso crepe aí, até tem o crepe no palito, não sei se vocês aí do Brasil já experimentaram, mas é uma delícia. Então, quando você vai aí, tá nas suas férias, no seu turismo, tá conhecendo aqui a França, é bem natural que você vá, ou a Suíça, por exemplo, é muito natural que você vá pedir um crepe. A pronúncia é, mais uma vez, com o R bem puxadinho, então ele fica crepe, crepe. Crêpe au fromage, crêpe au fromage, fromage jambon, fromage é queijo em francês, fromage. O R é sempre bem puxadinho, tá, gente? Sempre bem esse tem que dar essa senão vai sair aí um francês, mas menos natural do que a língua oficial. Outra pronúncia que parece super óbvio, mas as pessoas, no geral, não falam, não conhecem realmente, é Paris. Paris, a cidade não é Paris ou Paris, oficialmente em francês. O nome da cidade é Paris. Paris. Mais uma vez, tem o S, mas não pronuncia. O francês é uma língua muito rica, tem, assim como o português, assim como diversas línguas, tem muitos recursos e algumas exceções. Então, vão haver algumas cidades, alguns locais ou palavras realmente que tem o S no final e que você pronuncia. Mas, no geral, não se pronuncia, tá? No geral, não se pronuncia o S, então fica aí Paris. Até uma curiosidade aqui na França, mas muitas palavras são encurtadas. Por exemplo, molho barbecue em francês é sauce barbecue, sauce barbecue. Mas é muito comum que você vá aí no McDonald's da vida, no Burger King, em algum lugar desse tipo, e você vai ouvir sauce barbecue, barbecue. Eles só encurtam realmente a palavra para ficar mais prático, mais rápido, não sei. Fica realmente mais prático, todo mundo reconhece imediatamente, então é muito comum que você vai ouvir aí sauce barbecue. O mesmo pode acontecer se você vai pedir maionese. Maionese, você vai pedir aqui uma maionese e não é muito incomum que você vá ouvir sauce mayo ou mayo. Não é mayo de ir à piscina ou à praia, não. É mayo de maionese mesmo. Então, é bem comum você vai ouvir sauce mayo ou mayo. Isso acontece com muitas palavras em geral, como, por exemplo, adolescent. Adolescent é adolescente no português literal, no português. E aqui é muito comum que você vai ouvir ado. Ado.
Então, você tá aí assistindo uma televisão, ou você tá conversando com alguém nas ruas aí, você vai ouvir ado, mas que diabos é ado? E ado é adolescente. É muito comum também que a gente use aqui o termo que as coisas são simpáticas. Então, quando as coisas são legais, você pode usar o cool, que seria o cool em inglês, que aqui também se usa normalmente. Então, uma coisa pode ser cool, ou pode ser também sympathique, para simpático, né, no português. Mas para encurtar a palavra, para tornar mais facinho de falar, sympa. Aí significa que é legal, que é sympa. Eu tenho certeza que esse termo você já viveu na sua vida, já teve essa sensação de já ter visto ou vivido uma certa situação. Qual é o nome? Você sabe bem, esse nome é déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Se eu for traduzir literalmente, é já vi. Já vi. Simples assim. Então, é muito comum que as pessoas falem déjà vu, déjà vu. Não é incorreto, mas é um pouquinho diferente da pronúncia oficial da língua francesa. Aqui o U, ele não é U. Ele pode ser mais assim aberto, como a gente fala mesmo, mas no sentido, nessa frase, nesse termo aqui, o ideal é que você fale U. Então, você faz o biquinho realmente, faz aquele biquinho francês, na intenção de falar U e um I dentro do U. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é mais ou menos isso. Então, sairia déjà vu, déjà vu, déjà vu. Esse é o termo mais correto, né? A pronunciação mais correta do termo déjà vu. Acho que esses eram os termos, as palavrinhas que eu gostaria de dar umas pequenas dicas. Lembrando que eu não sou fluente na língua, também tenho meu sotaque, mas eu aprendo todos os dias aqui com o meu marido, que é francês, assim como ele também aprende o português diariamente comigo. Eu gosto bastante quando ele fala português comigo, porque eu sei que ele se esforça bastante para falar a língua com o mínimo de sotaque possível, que seja mais fácil para que eu possa entender perfeitamente e ele sente o mesmo por mim. Então eu acho bem interessante que você, quando chega em algum lugar, ou seja na França, ou seja na Itália, ou seja em qualquer outro país, ou de língua inglesa, que seja, que você chegue falando alguns termos aí, eu acho bem interessante para que você aproveite bem a sua viagem, ou mesmo se você está se mudando para esse país de determinada língua, é importante que você saiba se comunicar muito bem, assim. Então eu fico muito feliz quando eu escuto o meu marido falando aí o português bonitinho e correto, o mais correto possível, e ele sente o mesmo com o francês. Então essas foram as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha divertido vocês, que tenha sido útil de alguma forma. Acho que essas eram as pequenas dicas que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Lembrando que eu não sou fluente na língua francesa, eu aprendo todos os dias porque vivo aqui e falo estritamente em francês, em português. Meu marido é francês, então nós falamos estritamente em francês e também em português para que ele aprenda, e eu fico muito feliz quando eu vejo que ele entende realmente tudo que eu falo em português e ele realmente pronuncia bem as palavras, tenta se comunicar aí da melhor forma possível. Eu sei que ele faz um grande esforço para isso, assim como eu também me esforço para poder falar o francês o mais corretamente, o mais naturalmente possível. Então essas diquinhas que eu passei hoje são bem simples e eu não quero encher a cabeça de vocês com um monte de palavras diferentes, mas eu acho bastante importante quando a gente chega num país para viajar ou para morar, que a gente saiba o mínimo da língua. Eu acho bem importante que a gente possa se comunicar corretamente e naturalmente. Então, essas foram as diquinhas. Até me contem aqui nos comentários se vocês já falam francês, se vocês estão estudando, se vocês pretendem estudar, quais as palavras que vocês têm mais ou menos dificuldade na língua. Escreve aqui pra mim, de repente eu posso fazer um vídeo 2, 3, aí vários vídeos de pronúncia. E também eu vou fazer um vídeo de pronúncia, esse com a participação do meu marido, que são sobre palavras e termos
que nós temos, por exemplo, de marcas, indústrias francesas que nós temos aí no Brasil e que originalmente são francesas e que a pronúncia é completamente diferente, assim. Lembrando que não é errado ter sotaque, mas eu achei muito divertido quando eu cheguei aqui na França e eu fui falar algumas palavras, algumas marcas francesas que existem no meu país e eu falei completamente diferente da realidade da palavra e assim, é muito divertido, é muito interessante. Uma vez que você aprende o original na língua oficial, dificilmente você vai falar errado, dificilmente você vai falar como você falava antes. É bem interessante. A gente vai fazer um vídeo só sobre pronúncias, aí ele vai introduzir o francês a vocês aí bem melhor do que eu. Ah, só um adendo, às vezes eu erro bastante no francês na questão de gênero, então saem umas frases muito engraçadas, porque, por exemplo, calçados em francês se chama chaussure, chaussure, mas o termo, tá vendo, às vezes eu até embaralho tudo, francês, português, inglês, tudo, e às vezes não sai nada, assim, é impressionante, mas... por exemplo, chaussure, o termo é feminino, então não é a calçado, né? Seria para nós, a calçada já é outra coisa, né? Então, aqui, chaussure, c'est les chaussures, porque tá no plural, se não um par só, um pé de calçado é la chaussure. Então, la chaussure é belle, les chaussures sont belles, les chaussures sont belles. Os calçados são bonitos, e belle é um termo bem feminino, então às vezes eu me embaralho toda, gente, tem cada história. Eu acho que essa é uma das melhores partes, assim, uma das partes mais cômicas de você se mudar para um outro país, sem conhecer a língua quando você realmente entra no país. É isso, assim, que você chega e você começa com seus vícios de linguagem na sua língua, é natural, né? Então é muito engraçado, tem várias histórias para contar. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like pra mim. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Ativem o sininho para que vocês sejam avisados aí das próximas publicações aqui do Minha Vida na França. Me sigam também no Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá vocês também serão avisados quando surgir algum vídeo novo por aqui. No geral, eu posto stories todos os dias, fotos, vídeos, reels, tudo que eu posso para compartilhar a minha vida aqui na França. Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido vocês a viajarem comigo. Convido todos vocês a conhecerem um pouco da França menos óbvia. Au revoir!